Bom dia. Passemos agora à segunda parte da terceira aula teórica de Introdução aos Sistemas de Informação Geográfica. Como vimos na primeira parte, será através da base de dados que o utilizador vai distinguir os diferentes objetos do mesmo tipo. Pontos, a designação e o nome; linhas, designação, nome e comprimento; polígonos, designação, nome, perímetro e área. Portanto, estes são os campos mínimos necessários que o utilizador tem que criar para poder distinguir os objetos uns dos outros. Em termos de base de dados, será através do conjunto de números, de textos ou de códigos, e o utilizador tem que saber o que é que vai escrever sobre cada uma destas formas e tem que conhecer as regras para a criação destes campos na base de dados. É uma estrutura semelhante às colunas no Excel, por exemplo. O nome do campo deverá ser escrito em maiúsculas e usando apenas os 26 caracteres alfabéticos de A a Z e os 10 algarismos numéricos de 0 a 9. Há um conjunto de caracteres que é proibido em termos de informação geográfica. Os Cs cedilhados, os As, os Os e os Es acentuados, a vírgula, o ponto e vírgula, o ponto, os dois pontos, por aí fora. Portanto, tudo isto são caracteres proibidos e resistam à tentação de os utilizar quer para atribuir o nome a ficheiros, quer para atribuir o nome aos campos da base de dados. Em ambiente digital e utilizando software que permite criar SIGs, quando se constitui a base gráfica, esta é feita através de shapefiles, ou seja, ficheiros de forma. E os atributos que caracterizam os objetos dentro da shapefile constituem a base de dados e designam-se por database. Portanto, as shapefiles terão extensão SHP, as bases de dados terão extensão DBF, Shapefile Database File. Quando utilizamos o software para criar uma shapefile, o programa associa automaticamente uma DBase File. Ou seja, se criarmos um vetor, uma shapefile designada por pontos, o programa cria um ficheiro pontos SHP e automaticamente um ficheiro pontos DBF. Mas também cria outros 4 ficheiros que o utilizador nunca vê, a menos que vá ao explorador do Windows. Portanto, a shapefile vê diretamente quando está a trabalhar com o SIG e pode carregá-la. A base de dados vê através da shapefile. O projeto e a topologia o utilizador não vê, mas estes 6 ficheiros têm que estar sempre presentes quando se pretende trabalhar ou com a shapefile ou em ambiente SIG. Portanto, quando o programa cria a base de dados, portanto o DBase File, cria automaticamente 3 campos. O FID, Feature Identification, o Shape, onde está escrita a forma do objeto, e o ID, que é um identificador. O Feature Identification, o FID, é um campo numérico, inteiro, bloqueado ao utilizador, quer dizer que ele não pode escrever lá dentro, e de autoincremento. Ou seja, sempre que o utilizador introduz um objeto na base gráfica, o programa escreve um número neste campo. Em termos de shape, vai dizer se é um ponto, uma linha ou um polígono, e em termos de identificador, este campo é numérico, é aberto ao utilizador e vem preenchido com zeros por defeito. Portanto, o utilizador é que tem que posteriormente criar os outros campos, ou seja, a designação, designa cal, para não utilizarmos caracteres acentuados nem cedilhados, e o nome, a área, o perímetro. Portanto, o utilizador é que tem que criar todos os outros campos. Ou seja, o utilizador tem que saber o que é que vai vetorizar sobre a forma de pontos, linhas ou polígonos e tem que saber que campos vai escrever na base de dados para caracterizar estes vetores. Um outro assunto muito importante é a organização do trabalho em pastas e subpastas dedicadas e temáticas, ou seja, cada pasta só tem um tipo de ficheiro lá dentro. Vejamos exemplos de ambientes de trabalho, retirados da internet. Este ambiente de trabalho há de ser comum a muitos dos senhores alunos e, em termos individuais de computador portátil para trabalho próprio,
não é propriamente um ambiente organizado, mas serve. Porquê? Porque o utilizador sabe onde é que tudo isto está. Mas reparem, se ele perguntar quais são as propriedades, por exemplo, desta pasta ou deste ficheiro, aquilo que vai acontecer é que, como está no ambiente de trabalho, o programa vai lhe dizer Documents and Settings, Users, o nome do utilizador, Desktop e depois o nome do ficheiro ou da pasta. Reparem que este percurso todo, em termos de informação geográfica, já tem uma série de erros, que é este conjunto de espaços que está aqui dentro. E então, se o utilizador tiver um nome com acentos ou com cedilhas, ainda está a introduzir mais erros no sistema de informação geográfica. Portanto, quer dizer que, em ambiente SIG, o trabalho tem que ser organizado e guardado com muita ordem. Por exemplo, ano, ou semestre, ou ano de trabalho, nome do utilizador, sem vírgulas, sem acentos, sem cedilhas, sem espaços, pasta para projeto, e temos o projeto 1, 2, 3, 4, e depois dentro da pasta do projeto, uma pasta para as shapes, uma pasta para as bases de dados e folhas de cálculo, uma pasta para as imagens, uma pasta para os documentos em formato Word ou em formato PDF. Portanto, esta estrutura tem que estar sempre presente em cada um dos projetos SIG. Por exemplo, ano 2006, utilizador J Aranha, no meu caso, e depois projeto 1, projeto 2, projeto 3, ou um acrónimo do projeto e depois as pastas temáticas. No caso dos senhores alunos e nas aulas práticas, o que vamos utilizar é uma pasta base, Introdução aos SIG, ano letivo 16-17, curso, Agronomia Florestal Ambiental, nome, número do aluno, não o nome, o número do aluno, e depois exercício 1 e as pastas temáticas, exercício 2 e as pastas temáticas. Portanto, toda esta estrutura tem que ser devidamente respeitada. Em termos de dados, os alunos vão ter acesso à pasta do ano letivo 16-17, à pasta do curso e depois dados e folha 115, altimetria, imagem da folha, ortofotomapa, vetores referentes à Quinta de Nossa Senhora de Lourdes. Portanto, esta estrutura é aonde vão buscar os dados, esta estrutura é onde vão guardar a informação. Nas aulas práticas iremos desenvolver quer este aspecto de organização do trabalho, quer a criação de shapefiles e o preenchimento da tabela de atributos. Obrigado pela atenção.